dó, porque o demônio ele é sujo. E depois que ele compra, ele vai mostrar o valor, né? Ele comprou, a pessoa entregou a sua vida, desistiu da sua vida, e aí o demônio vai mostrar para ela, ela vai ver que a vida era muito valorosa. E aí vai. Ele pode fazer isso com o seu casamento. Eu estava explicando para os irmãos aqui que de repente você começa a olhar para o teu marido, você começa a olhar para a tua esposa, não há perfeição, mas o diabo, uma das estratégias dele é começar a mostrar os defeitos para diminuir o quê? O valor, lembra? Lembra do comprador? Mas o seu marido é isso, mas o seu marido é aquilo. Seu marido tudo bem, é uma pessoa honesta, trabalhadora, mas ele tem esse defeito, tem esse defeito, tem esse defeito. Seu casamento tem esse problema, esse problema, esse problema. Até que a pessoa desiste do casamento. Abandona, porque fala, não vale a pena continuar. Então, tudo aquilo que você derruba o valor, se honrar, fala assim comigo, honrar é o que mesmo? Dar o que? Valor. Desonrar ou diminuir o valor, na verdade, é desonrar. Honrar é dar o quê? Valor. Então, diminuir o valor é o quê? É desonrar. Então, esse negócio de valor e honra está muito envolvido. Esse negócio de valor e honra está muito ligado no mundo espiritual. Na verdade, honrar significa dar valor. Quando você honra a sua família, você dá valor a ela. Quando você honra a Deus, você está dando valor a Deus. Quando você honra o seu trabalho, você está dando valor ao seu trabalho. E aí uma coisa que o Espírito Santo falou no meu coração, eu quero que você grave bem aí, é o seguinte: quando eu honro algo que vem do Senhor, eu honro ao próprio Senhor. Então fala comigo, quando eu honro algo que vem do Senhor, ou seja, que Deus me deu, eu honro ao próprio Senhor. Ficou claro isso, sim ou não? Então, quando eu honro, eu dou valor. Honrar significa dar valor, dar o devido valor, valorizar. Ao que vem de Deus, eu estou honrando ao próprio Deus. Só que quando eu não dou valor a algo que Deus me deu, eu estou desonrando a quem? Ao próprio Deus. Porque também vale o mesmo entendimento. Se eu honro algo que Deus me deu, eu estou honrando a Deus que me deu. Se eu desonro algo que Deus me deu, eu estou desonrando também quem? A Deus que me deu. Então toma muito cuidado, porque o que o diabo quer fazer com você hoje, presta atenção, é contaminar o seu coração com a desonra, é fazer você não enxergar valor naquilo que Deus te deu, naquilo que Deus colocou na sua vida. Quando você desonra o que Deus te deu, você está desonrando a quem? A Deus, o próprio Deus. E todos aqueles que desonram a Deus, o que Deus disse ali? Eu honro ou honrarei aos que me honram. Então presta atenção, como é que eu honro a Deus? Honrando a Ele através das coisas que Ele me deu. Se eu honro o que Deus me deu, eu estou honrando o próprio Deus. Só que quando eu desonro, eu não dou valor, eu desprezo o que Deus me deu, estou desprezando a quem? A Deus. E quem despreza a Deus vai ser tratado como? Com desprezo. Ah, pastor, o senhor deu toda essa volta para chegar até aqui? Sim. O que talvez você não está prestando atenção, que a questão de você não ser abençoado, o motivo de você não receber a bênção de Deus, é por não honrar a Deus. Não dar valor ao que Deus te deu. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Tudo aquilo que você não dá valor, tudo aquilo que você desonra, eu falei aqui quarta-feira, você entrega ao diabo. Porque o diabo compra tudo aquilo que é barato. Tudo aquilo que eu não dou valor, eu entrego para quem? Para Satanás. Então toma muito cuidado. Porque talvez o que está acontecendo na sua vida é uma questão de honra. Talvez você ora, talvez você busca, talvez você jejuma, mas você não está honrando a Deus. Como que eu não estou honrando a Deus, pastor? Eu vou te mostrar aqui algumas situações. Talvez você não está honrando a Deus, honrando o que Ele deu a você. Vamos lá. O seu marido, a sua esposa, quem te deu foi quem? Foi Deus. Seu casamento, quem te deu foi Deus. Você está honrando
o seu marido, você está honrando a sua esposa? Como é que está o seu coração em relação a essa pessoa que Deus te deu? Ah, pastor, mas o senhor não sabe como é o meu marido, o senhor não convive com ele, o senhor não convive com ela. Eu sei que tem muitos defeitos, só que eu vou encorajar você a partir de hoje a começar a buscar as qualidades, porque se você começar a buscar a qualidade, você vai começar a encontrar valor, e quando você começa a encontrar valor, você começa a valorizar, você começa a honrar, que honrar nada mais do que isso, é dar o quê? Valor. Encontra valor nesse homem, sabe por quê? Escute, olha para o pastor, senão ele não vai ser transformado. Deus não pode operar na vida de um homem que não é honrado pela sua esposa. Às vezes você ora tanto por ele, mas no seu coração você o desonra. Você não dá a ele valor. Você talvez não o deixou porque a palavra de Deus fala que não se deve deixar, mas você não consegue encontrar nessa pessoa nada de bom. Se você não começar a lutar a partir de hoje para isso, para encontrar algo de bom nesse homem que Deus te deu, nessa mulher que Deus te deu, esqueça, suas orações não chegarão a Deus. Deus não vai poder operar. Tanto é que eu mostrei aqui domingo passado, que o homem deve, a Bíblia diz, primeira carta de Pedro, se eu não me engano, acho que é o capítulo 5, que o marido deve honrar a sua esposa como o vaso mais frágil, dando honra a ela como o vaso mais frágil. Presta atenção que a Bíblia diz, para que não sejam impedidas as suas orações. Olha o que é a questão da honra. Olha para o pastor, não adianta você orar por algo que você não honra. Você está entendendo o que é a honra? Tem muita gente que não sabe por que a vida financeira está do jeito que está. Estou te dando exemplos, tá? Não adianta nada você orar a Deus pela sua vida financeira e buscar e clamar a Deus pela sua vida financeira, se você não honra a Deus com as suas fazendas e com as primícias das suas rendas, porque é assim que a Bíblia manda. Tem gente que tudo primeiro é para ela. Eu pego lá o meu salário, pastor, vou ver o que eu devo, o que eu pago, o que eu compro, o que eu preciso, o que eu não preciso. Se sobrar, eu faço algo para Deus. Irmão, você pode orar o que for. Deus não pode operar onde não tem honra. Não estou tirando isso da minha cabeça, vou te mostrar já na Bíblia. Ai, pastor, meu problema não é no casamento, igual o senhor falou, o meu problema não é financeiro, igual o senhor está falando, meu problema é com o meu filho. Então talvez seja esse o problema, porque orar você ora por ele, buscar você ora por ele, mas talvez você não honra teu filho, você não honra tua filha. Pastor, pai tem que honrar filho? Sim. O que é honrar mesmo? O que é honrar? É dar valor. E às vezes você não dá valor a esse filho que Deus lhe deu. Pastor, mas ele é rebelde, mas ele é respondão, mas ele não me obedece. Mas se no seu coração você não começar a encontrar motivos para dar valor a esse filho que você tem, eu digo, ele não vai mudar. Quem lembra do testemunho que eu contei do reverendo Ponchô aqui? Quem lembra? O que ele explicou àquela mãe? Vou contar rapidinho, não dá para mim falar tudo de novo, porque tem a mensagem hoje. Mas ele fala que uma mãe chegou ao seu escritório dizendo que odiava a filha. Não queria nem ver mais a cara dela, porque essa moça, ela virou a cabeça e saiu pela cidade, saindo com vários homens. Cada dia ficava em um com um motel. E para resumir a história, ela desonrou a sua família. Por quê? Porque na cidade, a sua mãe tinha vergonha, o seu pai tinha vergonha no trabalho, os seus filhos tinham vergonha, os seus irmãos, os irmãos dela tinham vergonha na escola, por causa de que todo mundo sabia quem ela era, alguns já tinham ficado com ela, enfim, ela acabou com a reputação da família. E a mãe dizia, ela estragou a nossa família, acabou com a nossa família, eu não tenho mais filha, eu não quero mais ver a cara dela. E o pastor explicou para essa mãe o seguinte, se a senhora não começar no seu coração a enxergar sua filha transformada, a enxergar sua filha mudada, em outras palavras, a valorizar a sua filha, Deus não pode operar na vida dela. Ela vai continuar sendo que ela vai ficar cada vez pior. Então, a partir de hoje, você tem que transformar o seu pensamento. Dentro de você, comece a dar valor à sua filha. Dentro de você, comece a valorizar ela. Comece a dizer, a minha filha é uma bênção. A minha filha é herança do Senhor. E ela falou, pastor, eu não consigo.
Não dá, depois de tudo que ela faz, o que ela está fazendo, ela pouco importa com a família dela. E aí ele falou, se a senhora não fizer isso, esqueça, suas orações não vão funcionar. Enfim, ela começou a tentar, expliquei aqui quarta-feira, até que ela conseguiu. Ela foi, e ela foi conseguindo vencer isso, até que ela voltou a sentir amor pela filha de novo. Até que ela voltou a ter carinho pela filha, desejo até e saudade de ver a filha de novo, que tinha saído de casa há tanto tempo. E aí, irmãos, as orações começaram a funcionar, e um dia essa menina, lá num dos motéis, com um dos homens que ela estava, caiu sobre ela um arrependimento tão grande, que ela olhou em volta, ela disse, o que eu estou fazendo aqui? Que ela saiu correndo daquele lugar, e Deus falava ao coração dela, volta para casa, vai falar com a sua mãe. Ela disse, eu não posso, minha mãe me odeia, todo mundo lá em casa me odeia por causa do que eu fiz. E aí Deus convenceu ela, e ela foi. Quando chegou lá, a mãe estava esperando ela de braços abertos, ela voltou para Jesus, se tornou esposa, se tornou uma mãe dedicada e uma das líderes da igreja daquele pastor. Amém, Jesus? Então, o que eu quero te ensinar hoje, igreja, é que Deus não pode operar onde não tem honra. E eu vou te mostrar isso muito forte na Bíblia, esse mês inteiro. Deus não opera onde não tem honra, onde Ele não é honrado. Só que olha para o pastor aqui, tem gente que acha que honrar a Deus é assim, ó, é só vertical, é só Ele, é só para Ele, é só diante dEle. Ela não entende que honrar a Deus também é assim. É na horizontal, é honrando o que Deus me deu, é honrando o que Deus colocou na minha vida, é honrando pessoas a quem eu devo. A Bíblia fala que há pessoas a quem eu devo honrar. E não adianta eu falar, mas eu honro a Deus, meu marido não quer nem saber dele, mas eu honro a Deus, meu patrão não quer nem saber dele. Não, meu negócio é honrar a Deus, o meu irmão não quero nem saber dele. Meu negócio é honrar a Deus, meu pai e minha mãe, quero nem saber. Irmão, não existe isso. Isso não é honrar a Deus. Honrar a Deus não é aqui. Deus, eu te honro, aleluia, glória a Deus. Honrar a Deus é muito mais aqui. Está dando para entender o que eu estou falando, sim ou não? É muito mais honrando as pessoas que Ele colocou no meu caminho, muito mais honrando o que Ele deu na minha mão. E eu repito, tem muita gente que não sabe por que a vida não está indo para frente. Por quê, pastor? Pela falta de honra, pela falta de dar o devido valor. Vamos lá, rapidinho, para a gente não ficar só aqui nesse assunto, que eu tenho a Santa Ceia para ministrar para você. Abra sua Bíblia lá, em Marcos capítulo 6, vamos lá rapidinho. Marcos capítulo 6, vou te mostrar que eu não tirei isso da minha cabeça, que isso é bíblico. Marcos capítulo 6. Versículo 1, tá? Marcos capítulo 6, verso 1. E aí eu digo a você, tem gente que fala assim, pastor, mas fulano não merece honra. O pastor, fulano ou ciclano, não tem como honrá-lo, porque uma pessoa que faz o que faz, não tem como honrá-la. Deixa eu explicar algo para você. O valor das coisas não está naquilo que a pessoa faz ou deixa de fazer. Não estou entendendo, pastor. O valor das coisas está no valor que Deus colocou nelas. Você está entendendo, sim ou não? Está no valor que Deus atribuiu a cada uma delas. Vou te dar um exemplo simples. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Não vai ter nota muito grande aqui, não. Mas tem aqui. Quanto vale essa nota aqui? Quem está aqui, diga amém. Bom dia. Tomou café hoje? Não? Está explicado. Quanto vale essa nota?
20 o quê? Não, não é dólar. Se fosse dólar, seria 5 vezes mais, né? Você vê aqui que é o valor das coisas, né? É 20 o quê, então? Reais. Se fosse, acho que o peso argentino valia 20 vezes menos. Então é 20 reais. Tá, vale 20 reais, sim ou não? Sim. E se eu fizer isso aqui com essa nota agora, ó? Quanto que ela vale? Ah, vale a mesma coisa. E se eu fizer assim com ela? Quanto que vale? Eu ia rasgar, mas é 20 reais, irmão. Hoje as coisas não estão fáceis, né? Não vou rasgar não. Você já deu para entender, né? Não precisa rasgar não, né? Ufa, que bom. Isso aqui é 20 reais. E se eu rasgasse? Não vou rasgar, mas se eu rasgasse, quanto que ela valia? Você sabe que eu descobri até esses dias que se eu for no banco e tiver um pouquinho mais da metade dela, olha que coisa. Não sei se você sabia disso. Quem sabia disso? Eu descobri esses dias. Se eu for no banco e tiver um pouquinho mais da metade dela, eu for lá, o banco aceita como sendo 20? Ela pode ter perdido quase metade. Escuta isso. Quem está entendendo, diga amém. Ela pode ter perdido quase metade, mas continua valendo quanto? Porque foi estabelecido esse valor a ela. E aí tem gente que não entende o seguinte, que acha que só tem que honrar a boa esposa, a esposa que é correta, a esposa que é isso, aquilo, só tem que honrar o bom filho, ou só tem que honrar um bom pai, a boa mãe, só tem que honrar a boa autoridade. Tudo isso eu vou falar esse mês para você. Só tem que honrar a autoridade que faz o que é certo. Pastor, tem que honrar até o que faz errado. Irmão, você vai ter que ter maturidade para escutar o que eu vou falar. O mês inteiro aqui eu vou explicar para você que isso aqui é muito forte. Mas até o que faz errado, até o que não está bem, até o que está sujo, até o que está imundo, até o que está amassado, você tem que honrar. O que é honrar? É dar o devido, porque tem ainda o valor. Deu para entender sim ou não? Ai, pastor, mas meu marido é isso, é aquilo outro, faz isso, faz aquilo outro. Mas é teu marido, então ele tem o valor instituído por Deus de um marido. Honre ele. Não importa se ele é ou não é aquilo que a Bíblia diz que ele deveria ser. Mas ele é marido, Deus deu a ele um valor. Honre a ele, porque aí está a recompensa de Deus. Fala, toda honra tem recompensa. Tem, irmão. Ele diz, aos que me honram, honrarei. Ah, mas meu pai não está nem aí para mim, nunca me deu valor, e não sei o quê, mas não é teu pai? E a Bíblia diz, então, honra pai e mãe. Ela pode estar suja, ela pode ter nunca te tratado como um filho, ela pode ter lhe abandonado, mas é pai e mãe, honre. Porque aí está o quê? Aí está a recompensa. Quem está entendendo, estou dizendo, diga amém. Deus não pode operar onde não tem honra. Porque, meu irmão, se eu deixo de honrar aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus mandou eu dar valor, se eu não dou valor, eu estou desprezando a quem? O próprio Deus, irmão. Isso é coisa séria, escuta isso. Olha só, olha o que fala aqui, rapidinho. Marcos capítulo 6, verso 1. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiraram, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de José, de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Não honravam, mas se escandalizavam. Aqui eu acredito que seja um sentido de espanto, né? Ficavam espantados de Jesus, simplesmente porque o conheciam, tinham visto Jesus crescer. Aí ele fala mais, 4. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem o quê? O que Jesus está falando aqui? De honra, presta atenção. Não há profeta sem devido valor, senão na sua terra, e entre os seus parentes, e na sua... E aqui uma das coisas que eu vou falar esse mês para você, que o lugar onde mais precisa de honra é dentro de casa. Porque a maioria das pessoas consegue honrar os de fora, mas não consegue honrar os de casa. E é por isso que em casa falta tanta bênção de Deus às vezes.
É por isso que dentro de casa as coisas às vezes são tão difíceis. Por isso que Deus não abençoa muitos filhos, porque Ele honra todo mundo, mas não honra o pai e a mãe dentro de casa. Faz para todo mundo, mas não faz para o pai e para a mãe. Escuta isso, você que é filho, às vezes você não sabe por que sua vida não vai para frente, por que as coisas não melhoram para você. Você faz para todo mundo, você tem educação com todo mundo, você honra todo mundo, mas não tem educação com o pai e com a mãe dentro de casa. Está entendendo, sim ou não? Porque o lugar mais difícil de honrar onde que é? Dentro de casa. Marido e esposa tem facilidade de fazer para todo mundo, faz para todo mundo, mas para o marido não faz, para a esposa não faz. São coisas assim, irmão, muito profundas que a gente tem que pegar na palavra de Deus. Presta atenção, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes. E aonde, igreja? Na sua casa. E eu falo para você, aonde não tem honra, não tem como Deus operar. Até a pessoa mais consagrada, até a pessoa mais ungida não consegue ver Deus agir aonde não tem honra. Estava ouvindo um pastor falando uma coisa, e eu sei que eu já passei por isso. Ele falou assim, escuta, um dia eu fui fazer um culto numa igreja muito grande, uma igreja muito abençoada. E o culto era, vamos dizer, 11 horas, eu não lembro. E ele falou assim, o pastor da igreja falou, olha, nós temos um trabalho num presídio. E lá a gente faz o culto, um exemplo, às 8 horas da manhã ou 9 horas da manhã. Pastor, o senhor nos dá a honra de, antes de ministrar na igreja, o culto só vai ser 11 horas na igreja, o senhor ministrar às 8 horas lá no presídio? Ele falou, claro, eu vou. E ele foi para o presídio. E ele falou assim que, quando ele chegou lá, e ele começou a pregar, ele falou assim, pensa num lugar onde as pessoas prestavam atenção em mim, como se eu fosse alguém, a pessoa mais importante que eles já tinham ouvido. Pensa num lugar onde todo mundo me escutou, como se fosse a pessoa mais importante que eles já tivessem ouvido falar. Onde todo mundo recebeu com aquela sede, aquela fome, como se eu fosse o único pastor que já tivesse ido lá. Eu sei que muitos outros pastores já tinham ido lá. Mas eles me fizeram sentir assim, como se o que estivesse falando fosse a coisa mais importante que eles já tivessem ouvido. Ele falou, quando eu fui orar, eu me senti tão forte naquele lugar, que eu senti Deus me usar como um homem de outro mundo. E ele falou, quando eu fui orar, o céu desceu naquele lugar, aqueles homens começaram a chorar, e começaram a adorar a Deus, e começaram a louvar a Deus. Ele disse assim, olha, os pastores estavam comigo, eles ficaram impressionados. Teve um meu auxiliar que falou assim, se eu morasse aqui nessa cidade, essa seria a minha igreja, o presídio. Porque esse lugar é maravilhoso. Essa igreja é maravilhosa. Ele falou, Deus operou. Muitos ali foram curados, libertos. Ele falou que conheceu um rapaz, o líder do louvor lá no presídio. E ele ministrou esse rapaz, depois ele conta sem saber, que Deus usaria ele lá fora, mais do que ele estava usando ali dentro. Olha que coisa. Só que quando ele foi falar com esse rapaz, o rapaz tratou ele tão bem. Ele falou assim, qual a sua condenação? Quanto tempo você vai ficar aqui? Ele disse, eu estou condenado a 3 prisões perpétuas. Lá no país tem prisão perpétua, no país que ele estava. Eu estou condenado a 3 condenações de prisão perpétua. Eu não vou sair daqui nunca, pastor. Foi mais o que o senhor falou, eu creio. Escuta, para resumir, depois de um tempo, esse rapaz estava numa outra igreja que ele foi, estava lá, operando lá o som e trabalhando lá para Jesus. Naquele dia Deus operou e tirou ele daquela cadeia. Mas ele falou que o culto foi tão maravilhoso, mas foi tão cheio da presença de Deus, que ele falou assim, se foi assim no presídio, daqui a pouco vai ter o culto. Eu imagino que Deus vai fazer naquela igreja. Escute, que vai ser uma coisa tremenda. Que a mesma unção que está aqui, que fluiu, estava todo mundo tão cheio do poder de Deus, que a hora que a gente chegar naquela igreja, meu irmão, Deus vai operar tremendamente ali. Vai descer o céu ali. E foi que quando ele chegou na igreja, ele começou a pregar, ele falou que mal conseguia pregar. Por quê? Ele falou que quando ele estava falando, parece que as pessoas que estavam ali já tinham ouvido tudo que ele dizia. Estavam olhando para ele dizendo assim, o que você tem de novo para falar? Porque tudo que você está falando aí nós já sabemos. Você é só mais um pastor aqui. E foi que aquela unção que estava sobre ele, tão maravilhosa, fez assim, sumiu.
Ele pregava, era um dormindo, ele pregava, era outro cochilando. Enquanto ele pregava, era um olhando para o teto, o outro olhando para o relógio. Enquanto ele pregava, um balançava a perna, conversava com o do lado, o outro brincava com a criança. Ele falou assim que sentiu literalmente o Espírito Santo falar assim: aqui eu não posso operar. E aí foi onde ele entendeu como pastor que não tinha nada a ver com ele muitas vezes. Que a unção estava sobre ele. Aquele poder que estava sobre ele algumas horas antes era o mesmo. Mas aonde ele estava no primeiro lugar, ali as pessoas receberam. E quando você recebe aquele que é enviado pelo Senhor, você recebe o próprio Senhor. Nos próximos cultos eu vou explicar isso. Como se fosse a coisa mais importante a ser falada. Como se fosse a única pessoa de Deus ainda ali naquele lugar. E por isso eles receberam o que Deus tinha para dar. Só que na igreja, isso no presídio, escuta isso, no presídio. Só que dentro da igreja, ele falou assim: olha, eu não consegui pregar isso aqui. Eu não consegui orar, eu não consegui buscar, eu não vi Deus fazer isso aqui do que fez dentro daquele presídio. Eu te pergunto, por causa do quê? Aquele povo, irmão, tratou aquela pregação e aquele pastor como se fosse mais um, como se fosse mais uma pregação, como se fosse mais um culto qualquer. E eu falo para você, eu digo para você o quanto isso é sério, porque, irmão, não estou falando aqui de um pastor, mas eu vou falar aqui de Jesus. Jesus, onde ele chegava, ele curava, ele operava, ele libertava. E quando ele chega aqui, ele vai dizer isso aqui, ó: não há profeta, Senhor, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E olha o versículo 5. E não podia fazer ali obras o quê? Maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes o quê? Aí eu te pergunto, Jesus ficou mais fraco? Jesus naquele dia não estava tão consagrado? Jesus naquele dia não tinha jejuado? Será que Jesus naquele dia não tinha orado? O que é que mudou aqui na cena, se Jesus era o mesmo? O que mudou foi a honra com a qual ele foi tratado. Foi o valor que deram a ele naquele dia. E eu falo para você, meu irmão, se você quer que Jesus opere na sua vida obras maravilhosas, quem quer ver obras maravilhosas? Começa a honrar ele a partir de hoje. Porque não existe obra maravilhosa onde Deus não é honrado. Na casa onde Deus não é honrado, na vida onde Deus não é honrado, vai acontecer pouquíssimas coisas. Não reclame se você está vivendo pouquíssimas coisas, porque tem gente aqui que está vivendo milagre extraordinário. Tem gente aqui que está vivendo milagre tremendo. Deus não faz acepção de pessoas. Só que nós temos que ver como é que nós estamos tratando a Deus. Como é que nós tratamos o culto de domingo? Como é que nós tratamos o dia de vir na igreja? Como é que nós tratamos a oportunidade de estar aqui na casa de Deus? Se você não dá o valor, meu irmão, não adianta você estar sentado aqui, se você não valoriza cada segundo que você está aqui. Deus não pode fazer obras maravilhosas por causa de honra, não é por falta de poder. Poder ainda tem, irmão, para fazer obras maravilhosas. Deus ainda tem poder para fazer obras maravilhosas, coisas grandes e tremendas na sua vida. Talvez o que está faltando não é o poder de Deus, mas está faltando a honra para Ele. Está faltando dar a Ele o devido valor. E como é que se honra a Deus, pastor? Oh, Senhor, eu te honro. Não! É honrando aquilo que Ele te deu. É honrando aquilo que Ele colocou na sua vida. É honrando as pessoas que Ele colocou na sua vida. Você vai aprender, se você não sabe, você vai aprender. E a partir de hoje, se você começar a honrar Deus, honrando aquilo que Ele te deu, dando valor ao que Ele te deu, dando valor à vida, dando valor a pessoas, dando valor aos bens que Ele lhe deu, pode ter certeza, meu irmão, que vai acontecer na sua vida obras maravilhosas. Diga glória a Deus. Obras maravilhosas. Volta aqui que você vai, nós já vamos orar já. Ele fala assim, ó, volta aí no versículo, virou a página aqui, versículo 5, e não podia fazer ali obras o quê? Em nome de Jesus eu profetizo que Deus vai poder fazer aqui esse mês obras maravilhosas, que Ele vai ser honrado. Na sua vida Deus vai poder fazer obras maravilhosas, porque Ele vai ser honrado. Amém, Jesus?
e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos. Não, em nome de Jesus, aqui Deus vai curar muitos enfermos. Só que quando você vier para a igreja, olha para o pastor, já começa de hoje. Quando você vier para a igreja, vem com o seu melhor, vem com a sua melhor roupa, vem com o seu melhor calçado, vem com desejo no seu coração. Porque se você quiser ver obras maravilhosas, quando você chegar aqui, honre a Deus, não só com palavras, honre a Deus de todo o seu coração. Quando você vier para a igreja domingo que vem, venha como se você estivesse vindo para o lugar mais importante da sua semana. Eu vou te ensinar a honrar a Deus. Tem gente que vem na igreja, escute, entenda bem, tenha maturidade para entender o que eu vou falar. Eu não estou falando de condições, eu estou falando aqui, de coração, de intenção, tá? Isso aí só Deus pode julgar. Mas tem gente que vem à igreja, irmão, como se fosse ali na esquina da padaria buscar pão. Eu tenho que falar essas coisas. Me perdoe, levanta da cama, põe a camisa amarrotada, põe um chinelo no pé, vou lá para a igreja, nem pente o cabelo, não lava nem a remela do zóio. Irmão, você quer ver Deus fazer obras maravilhosas na sua vida? Ou você quer entrar nesse culto e sair do mesmo jeito? Então vem, irmão, com honra no seu coração. Eu estou indo para o lugar mais importante. Ai, pastor, mas roupa não tem nada a ver. Vem cá, se o seu filho vai se casar, preste atenção, sua filha vai se casar. Quem tem filho e filha aqui? Seu filho vai se casar. O casamento do seu filho e da sua filha é um dos dias mais importantes da vida de um pai e de uma mãe. A honra de poder casar o seu filho. Eu te pergunto, você fala para mim com toda sinceridade, tá? Não precisa nem ser filho. Um amigo muito importante, uma pessoa que você gosta muito, ela te convida para o seu casamento. Você vai como para aquele casamento? Você não vai de chinelo e bermuda, vai? E se você for, você me perdoa, o pai que for, um pai, se ele vai de chinelo e bermuda no casamento da filha, o que ele está dizendo? Não é importante para mim. Não é importante, porque o que eu visto em casa eu posso vestir aqui do mesmo jeito. Para mim não é importante. Você está entendendo, sim ou não? Isso é tão sério, irmão, que se você entrar em alguns lugares aí, repartição pública, você não entra nem de bermuda. Porque os homens não aceitam. Aí para Deus, eu não estou falando de doutrina, tá? Presta atenção. Porque as pessoas dizem assim, mas a igreja da graça não tem doutrina, mas a igreja da graça tem que honrar Deus. E você honra Deus com tudo. Eu não estou falando de condição. Você está entendendo, sim ou não? Mas eu estou falando de honrar Deus, saber onde você está indo. Eu acho que se eu tivesse aqui, me perdoe, não estou falando de condição. Pelo amor de Deus, já vi pessoas muito humildes honrarem a Deus, mas o que ela tinha para vestir era um chinelo. E ela veio com o seu chinelo, e teve gente que já entrou aqui e já falou para mim, pastor, não vou ficar não, que eu estou com vergonha, estou na igreja, eu estou de bermuda, irmão, entra. E disse, vinde como estás, diga glória a Deus. Fica aqui, você vai ser muito abençoado. Não, que eu vou para casa trocar, não vai, porque eu sabia que se fosse, o diabo não ia deixar voltar. Fica do jeito que você está, mas eu nem tomei banho, estou sujo, fica do jeito que você está. Isso é outro caso. Eu estou falando de gente, irmão, que já conhece Jesus, já conhece a palavra, que já conhece a Deus, que pelo que conhece de Deus deveria honrá-lo muito mais. Não é querer aparecer aos outros, mas é saber onde você está vindo, é honrar onde você está vindo. Eu estou vindo diante de Deus, eu tenho que honrar. Sabe que eu escutei uma vez um missionário, alguém aqui já deve ter escutado a mesma coisa. Ele falou assim que quando ele vai orar de madrugada, ele levanta. Quem já ouviu um missionário falar isso? Ainda bem que não é só eu. Ele levanta, o que ele faz? Vamos lá. Ele troca de roupa, escova os dentes, lava o rosto, penteia o cabelo. Já ouviu o missionário falar isso? Se prepara, aí ele vai orar, de madrugada. Eu falo que eu ainda tenho que me converter. Que eu ainda não cheguei nesse nível. Isso é besteira, isso é bobagem, isso é fanatismo, isso é exagero. Lá no coração dele, Deus conhece o que é. Porque aí você tem que olhar no coração, isso aí só Deus pode ver. Isso é o quê? Honra. Como eu digo, pode ser que tenha gente que venha talvez com uma roupa, mas eu não sei, o seu coração Deus conhece. Talvez não é por falta de honra, é por condição. Fique em paz, venha com o seu melhor, diga glória a Deus. Mas tem muita gente que é falta de honra mesmo.
é porque trata a Deus, as coisas de Deus, como se fosse qualquer coisa. E eu quero ver Deus fazer obras maravilhosas aqui nessa igreja. E Deus só vai fazer obras maravilhosas, irmão, onde Ele é honrado. Diga glória a Deus. Porque se você tratar cada culto aqui como mais um culto, vamos lá, a igreja tem todo dia. Irmão, esquece. Você vai ver pouquíssimas coisas. E Deus não vai fazer pouquíssimas coisas aqui, porque nós vamos começar a honrar Ele. E Ele vai operar aqui em nome de Jesus obras maravilhosas. Diga glória a Deus. Vai ser um mês de obras maravilhosas, porque onde Deus é honrado, obras maravilhosas acontecem. Quem entendeu, diga amém. Quando você vier para a igreja domingo, venha com o propósito de honrar a Deus. Não é só que não, amanhã na sua casa, acorda, honra a Deus. Fala para Ele: Senhor, eu quero te honrar em tudo. Irmão, eu duvido que você não vai ver na sua vida se cumprindo esse princípio. Aos que me honram, honrarei. Quem vai te honrar não é o homem, não. Quem vai te honrar não é um pastor, não é o teu marido. Quando você honra o teu marido, quem vai te honrar é Deus. Quando você honra a tua esposa, quem vai te honrar é Deus. Quando você honra a Deus, honrando o que Deus te deu, quem vai honrar você é Ele. Coloca isso hoje no seu coração. Ele vai te honrar. E quando Ele te honra, por você ter honrado, Ele te honra com obras maravilhosas. Diga glória a Deus. E eu acredito nisso aqui, vou ler de novo para você, versículo 5, e não podia fazer ali obras maravilhosas. Eu quero obras maravilhosas na minha vida, então eu tenho que tirar da minha vida o que impede Deus de fazê-las. Jesus disse: não há profeta sem honra a não ser na sua própria casa. Hoje, entenda bem o que eu vou falar, nós estamos onde? Que lugar que é esse aqui? A igreja. A igreja nós também chamamos do quê? De casa de Deus. E eu vou falar que o que Jesus falou aqui, muitas vezes se aplica a esse lugar. Às vezes Jesus está sendo desonrado na sua própria casa. Porque você vem para o culto, mas você está com a sua cabeça lá não sei onde. Você está aqui, mas você está preocupado com um monte de outra coisa. Não tem como Deus fazer obras maravilhosas. Você quer ver obras maravilhosas na sua vida, sim ou não? Não deixa o diabo diminuir o valor que tem de você estar aqui na casa de Deus. Salmo capítulo 100, versículo 2 diz assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cantos, com cânticos. Saber que foi Ele, não nós, que fez de nós ovelhas do seu pasto. Irmão, você não está aqui porque você quer, Deus te escolheu. Entre tantos, a honra é sua de estar aqui. Vou repetir, não é Deus que tem que agradecer por você estar aqui, é você que tem que agradecer a Deus por você estar aqui. Entre tantos que poderiam estar aqui hoje, Deus permitiu você estar. Então, vamos começar a entender a coisa de quem que é a honra. A honra não é de Deus por eu ser pastor, isso eu te garanto, irmão, por eu estar aqui hoje no altar dessa igreja. A honra é minha, mas muito mesmo. É muita honra para mim poder estar aqui hoje, nesse altar. Eu sei o lugar que é esse aqui. Eu sei quem é que habita aqui. De quem que é esse lugar? Não é meu, não. É uma honra Ele me deixar subir aqui. Eu peço licença a Ele toda vez que eu vou subir aqui. Então entenda a honra das coisas. E você vai voltar a viver obras maravilhosas. Diga glória a Deus. Você crê nisso, sim ou não?